Vou começar esse vídeo assim, ó, feliz da vida com vocês, porque é o penúltimo item do nosso eixo temático 4. E a gente vai falar nesse item 9, gestão epidemiológica no trabalho. Vamos explorar como ela se relaciona com a engenharia de segurança ocupacional. Vamos relacionar cada um dos itens com a aplicação da epidemiologia no ambiente de trabalho, começando com o item 9.1, conceitos e objetivos de epidemiologia. Que palavrinha difícil. Bem, vamos ao conceito, né, pessoal? O que é a epidemiologia? Então, ela pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Tudo isso está nesse link aqui que eu coloquei para vocês, tá? O significado etimológico do termo epidemiologia deriva do grego. E aí, epi significa sobre, demo, população e legos, estudo. Então, portanto, de forma simplificada, o termo epidemiologia significa o estudo sobre a população que direciona para o campo da saúde. Pode ser compreendido como o estudo sobre o que afeta a população. A epidemiologia congrega métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento: estatística, ciências biológicas e ciências sociais. A área de atuação da epidemiologia é bastante ampla e compreende em linhas gerais. Beleza? A epidemiologia fornece uma estrutura conceitual, pessoal. Qual é o objetivo, né? Então, ela fornece uma estrutura conceitual para entender e abordar os riscos à saúde no local de trabalho. Seus objetivos incluem identificar fatores de risco, compreender a distribuição de doenças e lesões ocupacionais e desenvolver estratégias para a prevenção. Sobre a aplicação da epidemiologia para a higiene ocupacional. Bem, a higiene ocupacional utiliza os princípios da epidemiologia para avaliar e controlar os riscos à saúde dos trabalhadores. Isso envolve a identificação dos agentes nocivos no ambiente de trabalho, a avaliação da exposição dos trabalhadores e implementação de medidas de controle. Já o estudo de acidentes de trabalho à luz da epidemiologia é fundamental para investigar e analisar acidentes. Ela ajuda a identificar padrões, causas subjacentes e fatores de risco associados aos acidentes, permitindo o desenvolvimento de medidas preventivas eficazes. E, por fim, a notificação compulsória de agravos relacionados ao trabalho e seus instrumentos. Nós vemos que a notificação compulsória relacionada ao trabalho é uma prática importante na epidemiologia ocupacional. Isso envolve a coleta e análise de dados sobre doenças e lesões ocupacionais, permitindo a identificação de tendências e a implementação de intervenções preventivas. Ao integrar a gestão epidemiológica no trabalho com a engenharia de segurança ocupacional, podemos criar ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis para todos os colaboradores. Então, vamos para questões. Eu achei pouquíssimas questões. Essa primeira é da Cesgran Rio, mas eu puxei uma da VUNESP, que é uma questão, assim, completíssima, que eu achei muito interessante. A gente vai primeiro fazer essa da Cesgran Rio e depois ver a VUNESP, que tem um baita conceito por trás, tá? Não sei se eu já falei, acho que não. Então, ó, dê um like, compartilha, comenta o que você quiser, mas comenta agora e dê um like, beleza? Então, tá aqui de 2015 para engenheiro de segurança do trabalho, para o cargo da Petrobras. Diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, nos termos da lei, a competência de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, é atribuição do Conselho Nacional de Saúde, Sistema Único de Saúde, Consórcio de Saúde Universal, Sistema Unificado de Saúde ou da Comissão Federal de Saúde. Aí eu trouxe aqui a Lei 8.080 de 90, que fala sobre promoção, proteção e recuperação da saúde. Diz que estão incluídos no artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS,
a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Dito isso, a resposta correta está na alternativa B, Sistema Único de Saúde. Agora a gente vai para essa questão que eu falei para vocês, pessoal, que é da VUNESP. Essa questão eu achei maravilhosa, porque a gente consegue ver todos os trechinhos ali e entender melhor esse termo, né, que a gente não fala muito. Então a gente vai ver item a item. A epidemiologia pode ser entendida como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Assim, no âmbito da disciplina, letra A. Nos estudos de corte, primeiramente, identifica-se a população de estudo e classifica os seus participantes em expostos e não expostos a um determinado fator de interesse. Depois, os indivíduos dos dois grupos são acompanhados para verificar a incidência da doença ou condição relacionada à saúde entre expostos e não expostos. Essa é a alternativa correta, tá? Então, a gente já sabe aí o que é estudo de corte, como que ele funciona. E eu trouxe link que eu já vou mostrar no próximo slide, já está na descrição desse vídeo, o link para você estudar mais sobre epidemiologia. Alternativa B. O estudo de caso-controle é um estudo prospectivo em que se procura verificar a frequência e dinâmica de um determinado agravo na presença ou ausência de um determinado fator condicionalmente determinante exposição, distinguindo-se do estudo de corte pelo fato de que as pessoas foram escolhidas por estarem predispostas a ficarem doentes. Pessoal, o caso controle está errado, tá? Porque o caso controle é um estudo retrospectivo que irá verificar a prevalência de um determinado agravo em um grupo. Ambos, caso, controle e corte, vai trabalhar com pessoas expostas e não expostas, porém o corte é prospectivo, estuda a incidência. Alternativa C de casa. Entre as derivações do conceito de risco que são importantes para a epidemiologia, o risco relativo é a razão de dois riscos, a razão entre duas taxas de incidência ou de mortalidade, correspondendo ao risco da doença entre os indivíduos que não tenham tido uma determinada exposição, dividido pelo risco da doença entre aqueles que tenham tido essa exposição. Pessoal, essa está errada, tá? O risco relativo em epidemiologia é uma relação da probabilidade do evento ocorrer no grupo exposto contra o grupo de controle, que é o grupo não exposto. Na estatística e na epidemiologia matemática, risco relativo, o RR, ou relative risk, é o risco de um evento ou de desenvolver uma doença relativo à exposição. Não é razão entre duas taxas, e sim entre expostos e o controle. Alternativa D. A prevalência mede a quantidade de novos casos, com o acometimento de indivíduos não doentes no início do período de observação, sob riscos suscetíveis e que adoecem durante o período observado, explicitando que, para se definir a prevalência de uma doença com acurácia, é necessário acompanhar a população em observação. Esse está errado, tá, pessoal? Porque a prevalência mede a quantidade de casos mais novos. A incidência mede a quantidade de novos, tá? E a alternativa E, a taxa de mortalidade específica ou inerente expressa o poder que uma doença ou agrava a sua saúde, independentemente da taxa de incidência observada, tem de provocar a morte das pessoas acometidas, e sendo calculada dividindo-se o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Tá errado, tá? Está escrito que a taxa de letalidade e não de mortalidade, tá? A taxa de letalidade
é que irá expressar a capacidade de uma doença ou agravo de saúde provocar a morte nas pessoas acometidas. A taxa de mortalidade específica será associada sempre a um grupo demográfico, como idade, sexo e etc. E é calculado por número de mortes daquele grupo dividido por 100 mil pessoas. Beleza? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Próxima questão, pessoal, também tem esse link aqui para vocês poderem verificar, estudar um pouco mais sobre isso, tá? É da FGV. Eu acho a FGV muito parecida com a Sesgran Rio. Então, a da VUNESP eu acho mais difícil, assim, né? São coisas mais... são questões muito detalhadas. Mas a FGV e a Sesgran Rio, eu acho que são bancas muito parecidas. A relação entre o número de casos existentes da doença em determinado período e o número de pessoas na população no mesmo período é denominado em epidemiologia de taxa de prevalência, letalidade, incidência, proliferação ou taxa de contaminação. Bora lá, pessoal. A prevalência se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento. É uma fotografia sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoecem em algum momento no passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes. Beleza? Então, isso é a prevalência. Agora, B, letalidade, né? O que é letalidade? Letalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo-se o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam letalidade nula, como, por exemplo, escabiose. Já para outras, a letalidade é igual ou próximo de 100%, como, por exemplo, a raiva. Convém diferenciar de mortalidade, que é uma medida também muito utilizada como indicador de saúde e é calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco. Agora, a incidência, que é a letra C. A incidência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo de tempo, como se fosse um filme, sobre a ocorrência da doença no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. É, assim, uma medida dinâmica. E contaminação é a presença do agente infeccioso ou modelo biomédico ou fator de risco. Dito isso, a alternativa correta é a alternativa A, prevalência. Beleza? Próxima questão. O entendimento de alguns conceitos relacionados com a epidemiologia é importante e necessário. Dessa forma, assinale a alternativa em que o termo apresentado foi definido de forma incorreta. Letra A, né? As medidas típicas do risco são definidas como incidência e prevalência. B. A prevalência é a proporção de casos novos de uma dada patologia em uma população delimitada durante um período específico. C. A prevalência é uma medida de risco de grande aplicabilidade dentro dos estudos epidemiológicos. D. O fator de risco é um conceito muito útil para o estudo de determinadas doenças, subsequente proporções de ações preventivas. E E. O fator de risco é considerado como o atributo de um grupo que apresenta maior incidência de uma determinada patologia. A alternativa em que o termo apresentado foi definido de forma incorreta é a B, que está falando aqui que a prevalência é a proporção de casos novos, pessoal. A prevalência se refere ao número total de casos de uma doença em um período de tempo, enquanto a incidência se refere apenas aos novos casos. Portanto, a definição correta de prevalência seria: a prevalência é a proporção de casos existentes de uma determinada patologia em uma população delimitada durante um período específico. Beleza? Então, a gente finaliza aqui essa parte de epidemiologia e voltamos daqui a pouquinho com o último item do eixo temático 4. Graças a Deus, vou até me ajoelhar aqui.
Beleza? Quem quiser se tornar membro, continua no vídeo. Até a próxima aula. Agora eu vou mostrar para vocês como adquirir esse material todinho aqui das apresentações com as minhas anotações, tá bom? Bora lá, é super simples. Vendo qualquer vídeo meu, você vai clicar aqui, ó, seja membro. E aí, pessoal, é super simples. Basta clicar aqui, ó, em seja membro, tá? Já coloquei todo o material nessa parte de atualização de SST, que é a parte de membro que eu tenho mais barata, R$19,99. E aí você vem em seja membro. Vai colocar seus dados de CPF, data de nascimento, confirmar e finalizar a sua compra. É uma assinatura mensal, você escolhe quando vai entrar, quando vai sair. Super tranquilo e você vai ter todo esse material em mãos. Vai ficar mais fácil para você estudar. Depois que você fizer essa compra, você vai clicar nesse local para baixar toda essa documentação. Aqui em ver benefícios, tá? Uma vez que você já fez a assinatura, aquele botão seja membro muda para ver benefícios. E para isso você precisa também estar logado em qualquer vídeo meu. E aí você clica em ver benefícios, desce a tela, mostrar informações sobre benefícios. Desce a tela. E nesse primeiro drive eu já coloquei todo esse material e tem outras muitas coisas aqui na área de membros que eu vou mostrar a vocês. Bem, CNU, que é o que a gente está buscando, tá aqui, tá? Nessa pastinha CNU. Então, 2 cliques aqui. Você vai ver, ó, toxicologia, primeiros socorros, todas as apresentações estão aqui. Conforme eu vou terminando, eu vou colocando aqui também. Aí você pode imprimir, pode baixar, pode ler, reler. Vai ficar mais dinâmico os seus estudos. E o que mais a gente tem aqui? Tem todas essas aulas que são só para membros, tá aqui livre para vocês. Aqui, ó, laudo de periculosidade, de insalubridade, análise ergonômica do trabalho. Aula de E-Social, aula de LTCAT, todas as aulas que estão exclusivas para a área de membros, você vai ter acesso também e vai ter uma forma ali de você estudar melhor ainda para o seu concurso. Beleza? Vejo vocês na área de membros.